presente documentário visa pesquisar e divulgar os impactos que a coluna Prestes trouxe para o desenvolvimento da cidade polo de São Miguel do Oeste. Tudo começou por volta de 1924, quando uma coluna com mais de 1.500 homens se organizou e passou o Rio Uruguai, atravessando todo o oeste de Santa Catarina. Nesse percurso, sabe-se que a coluna teve vários conflitos, várias situações e elementos históricos para a construção do oeste de Santa Catarina. Aí nós precisamos entender o que foi a coluna Prestes e quem foi seu líder que organizou esse movimento que atravessou o oeste de Santa Catarina. Aí nós temos o historiador Euclides Stahl, que pode nos orientar sobre o fato. Bem, como o Lotário estava colocando, o povoamento e colonização na São Miguel do Oeste e região, tudo começou com a coluna Prestes. O contexto nacional, o descontentamento do Luiz Carlos Prestes era com o movimento tenentista, principalmente com o desfecho da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde sobreviveram apenas o Eduardo Campos e um outro tenente lá. Então, ele decidiu, já no apagar das luzes de 1924, iniciar um movimento pelo interior do Brasil. Primeiro ele fez o levante do batalhão ferroviário, do qual ele era comandante em Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, e depois iniciou uma coluna pelo interior do Brasil. Depois de vários combates lá no Rio Grande do Sul, como principalmente aquele na fazenda da Ramada, e o que nos começou a marcar foi o do Rio Pardo, onde foi dizimado a retaguarda, o pelotão do tenente Mário Fagundes Portela. Então, à noite, atravessaram o Rio Uruguai. Quem nos explicou bem essa história de como que atravessaram o Rio Uruguai foi um dos soldados do Prestes. Eles contaram que ninguém se afogou na travessia. Não se afogaram porque o rio estava abaixo, havia uma seca na região. Atravessado o rio, fazia parte da estratégia do Luiz Carlos Prestes de afundar a balsa. Aí um dos cidadão lá, um alemão lá, teve uma ideia. Quem contou essa história foi o Lenoir da Rocha, ex-prefeito de Mondaí. Diz que levando o magneto a balsa não funcionava. Então, com isso, não daria a chance para a Brigada do Rio Grande do Sul atravessar com facilidade o Rio Uruguai. Então, foi negociada a saída de Mondaí para atravessar o estado de Santa Catarina. Essa travessia pelo estado, pelo oeste de Santa Catarina, ficou por muitos anos omissa na historiografia do Brasil. Os nossos livros não contam o que se passou do Pinheirinho do Vale até Dionísio Cerqueira. E nesse contexto é que surgiu a cidade polo de São Miguel do Oeste. Se o legado do Luiz Carlos Prestes no Rio Grande do Sul foi uma ponte ferroviária, aqui, além da cidade polo São Miguel do Oeste, surgiram 27 municípios com alto índice de desenvolvimento humano. Então, as picadas abertas pela coluna, como bem o Lotário colocou, mais de 1.500 homens, entre 1.500 e 2.000 homens, que atravessaram o Rio Uruguai,
Eles não passaram aqui numa fila indiana, como se imaginava, você tentava adivinhar. Então, o soldado de Prestes, o Isidro Nardes, nos explica como é que eles saíram de Mondaí, como negociaram, como chegaram no descanso. Então, saindo numa marcha forçada, eles saíram organizados, como ainda hoje, para quem tem conhecimento militar, a progressão no terreno ela é feita de uma forma com vanguarda, retaguarda e flanco-guarda. Assim, organizadamente, eles partiram de Mondaí. E também vale dizer que o Luiz Carlos Prestes, ele era engenheiro militar, recordista de notas na AMAN, filho de general e de mãe professora. Então ele tinha uma inteligência acima da média. Tanto é o percurso por onde se deslocava o grosso da tropa, que era a parte central, a parte administrativa, que levava o arquivo, que levava dinheiro, levava os mantimentos, eles iam a Cavaleiro do Eixo, no centro. E se observarmos hoje o mesmo percurso de Mondaí a Dionísio, não atravessaram nenhum rio, não tem uma ponte expressiva, algum obstáculo difícil. Então isso é fruto da inteligência do Luiz Carlos Prestes, que sabia escolher o percurso. E assim eles rumaram direção ao norte para se juntar à coluna Miguel Costa, com alguns incidentes. E principalmente, o incidente principal foi o descanso em descanso. E o Isidro Nardes, que nos contou bem como é que foi o descanso em descanso. E o Lotário, que teve bastante tempo para conversar com o seu Isidro, ele explicou para ele como é que foram os detalhes. Então, podem nos relatar como é que foi o descanso em descanso? Esta é um dos pontos altos, né, do que resultou diretamente da coluna Prestes. Isidro Nardes, ele foi vamos dizer assim, era o responsável por tratar os animais. Ele ia na vanguarda e quando de tardinha chegavam os cavaleiros, pudessem tratar seus animais. Aí ele buscava na mata elementos que pudessem servir de alimento para os animais. Então, como na época da nossa pesquisa ele foi o único sobrevivente, o que dele resultou da fala é o que vale para a história. Ele nos contou que, na época, atravessar uma mata como a que aqui se via, era uma missão muito difícil. Então, como o Euclides já explicou, a questão de como é quais são os rastros que a coluna deixou aqui no oeste. Foi a parte da coluna central que abriu o maior clarão. Dos lados, pode-se imaginar que ela veio costeando o Rio das Antas pelo lado leste e o Rio Peperi pelo lado oeste. E essas duas picadas abertas pelos flancos é que resultaram no primeiro interesse econômico aqui do oeste de Santa Catarina, uma vez que grande quantidade de madeira atraiu as colonizadoras, os exploradores, para essa atividade econômica. Então é lógico conseguir imaginar que as madeiras que ficavam na costa desses dois rios eram mais fáceis de serem arrastadas ou transportadas para esses rios, que dali seguiam em pequenas quantidades até chegar no Rio Uruguai, onde eram formadas as famosas balsas, as enormes balsas que ali eram construídas e que depois seguiam o Rio Uruguai abaixo com destino à Argentina. E na subida, então mais caracteristicamente falando sobre descanso, os dois flancos estavam atrasados pela questão geográfica, né, que os rios, perto do rio, a progressão era um pouquinho mais difícil. Então, a turma que estava passando pela cordilheira
poderíamos dizer assim, ela estava mais adiantada. Então, precisaram aguardar que os francos avançassem e que permitisse, então, a estratégia de evolução da coluna ser perfeita. Então, de início se pensou que ali foi feito um descanso, mas o próprio Prestes, quando esteve em descanso pela comemoração dos 35 anos, deixou isso claro. A coluna nunca descansou, o descanso era de noite. Então ali foi uma parada estratégica em que durou 1 ou 2 dias, a gente não tem essa precisão, mas que deixou ali uma marca enorme, visto que mais de 1.000 homens por ali caçaram, pescaram, fizeram fogo, né? E então os colonizadores que seguiram esses rastros chegaram ali e imaginaram ser ali um ponto interessante e estratégico para começar a colonização. Foi assim então que descanso, né? Os primeiros colonizadores poloneses ali chegaram e começaram o desenvolvimento agrícola, né? Com base na caça e pesca também, né? E produção dos primeiros alimentos de subsistência. E nesse contexto surgiram as outras cidades aqui do oeste de Santa Catarina envolvidas em várias situações que podem ser relacionadas aqui, que foram determinantes para a criação dos municípios e suas cidades com características religiosas, culturais e de empreendimento específicas. E esses aspectos, quem pode nos contar com toda a propriedade é o professor Euclides, né, que tem vários estudos a esse respeito. São Miguel do Oeste é a cidade polo do extremo oeste. Não necessariamente foi a primeira cidade, não é a cidade mais antiga. Mas, como bem colocou o Lotário, alguns fatores no início da colonização levaram São Miguel do Oeste a ser uma cidade polo. Se puxarmos pela historiografia, quando descobriram a existência dessas terras, Dom Pedro II decidiu colonizá-las. Para isso, colocou em Chapecó e no Chupinzinho 2 comandantes militares, Marechal Bormann em Chapecó e o Coronel Dantas em Chupinzinho. Chupinzinho era reservado para a elite agrária, enquanto que lá no Chapecó, o Marechal Bormann teve que preparar uma colonização, uma cidade para receber os imigrantes europeus. Hoje é sabido que Chapecó é a 5ª cidade de Santa Catarina e o Chupinzinho continuou sendo um Chupinzinho. O que é que a gente pode concluir sobre isso? Na formação, se a cidade é próspera ou não. É que em Chapecó, a diversidade de raças, do negro, do índio, mais o imigrante europeu, eles conseguiram construir a 5ª maior cidade de Santa Catarina, uma vez que tinha uma diversidade cultural. É como se fosse construir um prédio. Não se constrói um prédio só com engenheiro, nem só com serventes. Então tem que ter uma diversidade. Então, se São Miguel do Oeste hoje é a cidade polo, é que aqui não tinha exigências da religiosidade, por exemplo, que nem o Lotário colocou. Podemos citar como exemplo Mondaí. Para colonizador e para ser bem visto pelos vizinhos, só poderiam adquirir terras para quem soubesse falar o alemão e fosse da Igreja Luterana. Itapiranga tinha que ser católico e dominar a língua alemã. Até se criou lá o Fareinhaus, que foi o que os padres colonizaram aquela região e botavam muita restrição. Aqui o município mais próximo, Descanso, mais antigo que São Miguel do Oeste, em termos de povoamento. Então, para morar em Descanso, tinha que ser de origem polonesa e católica. E para São Miguel do Oeste podia vir qualquer um.
Não interessava a religião, a cor da pele, as origens, qualquer um podia se estabelecer em São Miguel do Oeste. Então, com a passagem da coluna, como bem colocou o Lotário, o grosso, onde passava o grosso da tropa, que hoje é a BR-163, é que abriu a maior picada. Mas também abriu picada na margem dos rios. Então, as colonizadoras, seguindo essas picadas abertas pela coluna, pelo grosso da tropa, pelas franco-guardas, pelas margens dos rios, então começou a aparecer os interesses econômicos da questão da madeira e a questão dos rios que não eram navegáveis, mas em época de enchente transportavam a madeira até o rio Uruguai para ser embalsada. E como disse o prefeito de São Pedro, na Argentina, Miguel dos Santos, cujo pai trabalhava nas balsas, as madeiras desciam o rio abaixo até Santo Tomé, onde eram exportadas para a Europa, para os Estados Unidos e principalmente na construção da Transiberiana, uma vez que é sabido que na Sibéria não tem madeira para fazer os dormentes da ferrovia. Então, por isso, o alto valor econômico, e era a primeira economia aqui do extremo oeste. E na economia também todos pegavam junto. E o fato de a colonizadora Bart Benetti comprar a gleba aqui onde hoje é São Miguel do Oeste, não ia bem as coisas, as vendas não estavam fluindo, segundo o primeiro prefeito eleito, Olímpio Dalmagro, que contou essa história. A estiagem, o tifo, tudo isso contribuía para inibir os imigrantes que vinham de Caxias do Sul, os italianos, do Vale do Rio do Sino, e do Vale do Rio Pardo, de Santa Cruz do Sul, em investirem para os seus filhos a terra boa e barata. Então, para isso, alguém tinha que dizer que essa terra era boa e barata e que esse povoado era próspero. Então, a grande ideia do Billy Bart foi ir até Palmas e pedir um padre aqui para a região. Então o monsenhor lá de Palmas disse: olha, temos aqui o padre Aurélio. O padre Aurélio era gaúcho de Garibaldi, formou-se no colégio menor, lá de Santa Maria, menor porque era dos menores, menor idade, não é que fosse um colégio inferior. É que lá o seminarista era retirado da família muito cedo. E lá então ele e o seu colega também gaúcho de Erechim, Dom José Gomes, estudaram no seminário, formados. Dom José Gomes transferido para Bagé, terra de latifundiário, e o padre Aurélio para Palmas. Palmas ainda era uma região inóspita, então o padre Aurélio fazia um bom trabalho entre os índios. Então o Monsenhor decidiu destacar padre Aurélio para São Miguel do Oeste, que chegou aqui, diz a história oral, que quando abriu a janela diz que viu que imperava a seca e na população o tifo. Então chegou o padre Aurélio, aqui em São Miguel do Oeste tinha 17 casas. E isso não dá, nem hoje não dá para ser valer de um padre. Mas é o padre que disse que isso aqui era um povoado que ia prosperar. Então nos dá os detalhes de como é que São Miguel do Oeste
Não é a cidade mais antiga, mas é a maior cidade do extremo oeste. Bom, na visão de quem participa ativamente das ações e das atividades aqui em São Miguel do Oeste, e pela nossa história, e que vimos também o seu crescimento, a partir das instituições criadas ou apoiadas pelo Padre Aurélio, surgiram os colégios, surgiram os hospitais, os espaços públicos mais importantes de São Miguel do Oeste têm a marca do padre. E o padre, ele se articulava muito bem com as instituições, com as autoridades locais, inclusive com influências sobre ele. Por isso, a confiança das pessoas em comprarem terras e se estabelecerem aqui era muito grande. Desta forma surgiram, então, as atividades econômicas, basicamente depois das de madeira, de sustentação, mas também industriais. Logo surgiram aí as fábricas de ração, de óleo de soja, inclusive. Veio a universidade, chegaram as construtoras que não precisaram vir de fora, né? Em São Miguel do Oeste se instituíram construtoras que hoje satisfazem com sobras a necessidade de construção civil em São Miguel do Oeste. Além disso, a cidade produziu líderes muito importantes, que depois podem ser citados pelo professor Euclides, que já conviveu diretamente com esses senhores, com essas empresas, mas vale destacar que São Miguel do Oeste ainda não está pronto. São Miguel do Oeste está no auge da sua construção como cidade, como representação geopolítica aqui da nossa gente. Vale destacar que pontos como a fronteira, nós temos uma fronteira ampla a ser explorada no sentido da comunicação de infraestrutura, inclusive com países como a Argentina, Paraguai, Chile, e com acesso à produção desses países, que é mais barato de trazermos os produtos aqui dos nossos vizinhos do que do centro do país, por exemplo, que dirá de países estrangeiros. Então essa é uma questão que as autoridades precisam buscar. Além da comunicação com os portos, precisamos, no meu ponto de vista, pensar seriamente em melhorarmos e muito a 282 e, se não, a construção de uma ferrovia que possa trazer os insumos com mais viabilidade econômica e de tempo, barateando a nossa produção, que é muito grande. Hoje se iguala com poucas regiões no mundo. Há tanta produção de proteínas e de elementos que garantem a sobrevivência alimentar de muitas pessoas no Brasil e do estrangeiro. Bem, vamos falar das pessoas também que construíram essa cidade. Isso. Começando no começo, no início, não foi o Padre Aurélio que construiu sozinho São Miguel do Oeste. Padre Aurélio trabalhava em equipe e trabalhava tanto com negros como com alemães, italianos, luteranos ou não, negros e brancos. Então, para o Padre Aurélio, ele era um homem muito à frente do seu tempo, mas ele contou com importantes auxiliares, como no caso Leopoldo Lavo Eres, o primeiro prefeito nomeado, era vereador por Chapecó, e ele concluiu que a Vila Oeste já era merecedora de ser município, com um executivo, um legislativo. Aí ele teve a ajuda também do primeiro prefeito eleito que o sucedeu, o seu Olímpio Dalmado. E também teve o Oscar Lohmann, um alemão visionário, carpinteiro, que deu início também à construção das primeiras casas. Leopoldo também fundou a Sociedade dos Amigos de São Miguel, que era todos para construir o município de São Miguel do Oeste. Então, iniciaram a desenhar a cidade de São Miguel do Oeste
que até então era chamada de Vila Oeste, começaram a abrir a primeira rua de São Miguel do Oeste, que é a Avenida Getúlio Vargas. E à época, o padre, à frente do seu tempo, um padre visionário, disse ao primeiro prefeito, ao seu Olímpio Dalmagro, que a rua deveria ter 25 metros de largura, o que era um absurdo para a época. Hoje, tivéssemos todas as ruas com 25 metros de largura, não teríamos nem estacionamento rotativo e nem mão única. Daria para todo mundo passar sem dificuldades. E não foi só na questão da infraestrutura, de abrir as ruas, mas o visionário, o padre Aurélio, sobre todos os aspectos, ele pensou a cidade de São Miguel do Oeste. Pensou ela politicamente, onde ele mesmo foi vereador, onde tivemos grandes lideranças. Né? Não falo só de Olímpio Dalmagro, mas também seus sucessores. E principalmente nas outras questões também, na questão do lazer, construção do CTG, no esporte, construção do campo de futebol do Guarani, na educação, os colégios, das irmãs que eram para trabalhar no primeiro hospital, dos irmãos laçalistas que eram para ser técnicos agrícolas, era a preocupação da educação do jovem, o que só se consumou mais recentemente com os irmãos Basso. Também na construção civil, o primeiro alvará de São Miguel do Oeste, da família Vinci, alemães, e a concorrência como italianos, as olarias do Ramp e companhia. Então, assim, São Miguel do Oeste foi colocado numa situação atacando todos os aspectos e se formar uma cidade, levando em consideração os aspectos políticos, econômicos, sociais, religiosos, enfim. São Miguel do Oeste, dá para dizer que foi uma cidade que surgiu planejada pelo padre Aurélio e sua equipe. E depois já veio a segunda, a terceira geração. Podemos chegar assim, que nem nos dias de hoje, aonde sempre tem pessoas que se destacam. Quando falo de segunda geração, podemos dizer na era política, Cilhão de Araújo, deputado. Quando falo de senador, Neutro de Conto e sua família, os irmãos Basso. Então, para tornar São Miguel do Oeste realmente atrativo, dar aquele toque especial para tornar um lugar bom de se viver, surgiram as construtoras. E as construtoras construíram, deram casa, deram apartamento, enfim, tudo para que São Miguel do Oeste fosse uma cidade polo. Quem foram as construtoras? Chegou o Astor Christie, chegou o Cleonor Mal, chegou a Macodesk, que veio de descanso, migrou para São Miguel, para a região, e também veio o engenheiro lá de Santa Maria, Vitório Bolfo, e estamos esbanjando tecnologia, modernidade, tornando São Miguel do Oeste cada vez melhor para se viver. Hoje podemos dizer que a cidade ela se construiu sobre todos os aspectos. Sobre a imprensa, também surgiu as gráficas, onde Clemente Dalmoro deu um pontapé inicial com a gráfica Papiros. Enfim, São Miguel do Oeste se tornou uma cidade polo não por acaso, e sim das pessoas que vieram para cá. E são pessoas heterogêneas. Podemos assim dizer que São Miguel do Oeste foi povoado por alemães, italianos,
negros, a maioria vindo do Rio Grande do Sul, mas também veio gente de Curitiba. E assim São Miguel do Oeste se formou com as pessoas que vieram para cá, onde todos eles têm a sua importância. Se formou de uma turma heterogênea e se formou a cidade polo. Mas que tudo começou com a coluna Prestes e depois o pessoal veio chegando. A antiga geração já se foi, já temos a segunda geração e está vindo a terceira geração. E sobre os tempos modernos, sobre como se construiu essa cidade, o que é hoje, o Lotário pode nos dar uns detalhes a mais sobre essa questão. Bom, podemos reforçar a fala do professor Euclides, que contempla e resgata fatos interessantíssimos sobre como São Miguel pode ser vista a partir do seu passado. Eu complementaria quando que falamos sobre a questão da imprensa e das questões culturais, que são muito fortes, mas muito específicas, quando falo da questão cultural. A família Baldiceira com a rádio Peperi e os jornais que já circularam e circulam em nossa região, né? Cinema. E que inclusive é um dos poucos cinemas do oeste de Santa Catarina e que servem como um ponto cultural muito importante na construção étnica do nosso povo, no sentido de conhecimento cultural. São Miguel do Oeste está sendo construída, é uma cidade muito nova, se considerarmos parâmetros europeus, por exemplo, e até do litoral, por exemplo, que já tem 500 anos, nós estamos com 70 anos. Então, tudo aqui ainda é recente e vivo na memória oral das pessoas. Então, o nosso documentário não pretende valorizar ou então destacar algumas pessoas ou alguns aspectos, vamos dizer assim, econômicos, porque nós ainda não falamos inclusive sobre a questão da agricultura, da produção de proteínas, especificamente como os frigoríficos, as grandes cooperativas que aqui estão e que são realmente destaque já nacional e internacional. Então, São Miguel do Oeste está sendo construída, inclusive agora com a vinda dos imigrantes venezuelanos e haitianos, que estão dando um novo sotaque, uma nova forma de conversarmos, de falarmos. As escolas estão se adaptando a uma terceira língua que está sendo vinculada nas conversas entre os alunos, as brincadeiras, uma nova cultura está surgindo. E eu acredito que nós levaremos 3 ou 4 gerações para que a gente tenha uma identidade cultural, não só de São Miguel do Oeste, mas regional aqui de Santa Catarina. Sob o meu ponto de vista, tudo aqui ainda é experimental e que precisa ser concretizado. E a confiança em nossas lideranças, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, culturais, elas têm uma missão muito importante dessa construção e também do registro. Vale salientar que a questão cultural ela não é um produto que tem um valor específico, mas ela tem um valor de construção de um povo cuja marca vai ser lembrada lá nas próximas gerações. Concluo a minha participação e agradeço o convite de estar participando desse trabalho, no sentido de que precisamos muito resgatar a nossa história, construir, temos bons escritores, estamos fazendo um trabalho em vídeo pela primeira vez, mas temos muitos trabalhos já em obras literárias e esperamos dessa forma estar contribuindo também com o progresso de São Miguel do Oeste. Só para complementar o que o professor Lotário colocou sobre a questão das pessoas que construíram São Miguel do Oeste. Então, quando se pensa na questão política das autoridades, então, entre os já citados, quando se fala em política, logo se lembra de todos aqueles prefeitos que passaram por São Miguel do Oeste. Todos eles tendo um compromisso com a cidade. Não foi só o primeiro prefeito, Olavo Erich, nomeado, nem o Olímpio Dalmagro, primeiro eleito, mas depois surgiram Amelino de Bona, surgiu
João Carlos Valar, surgiu Gilmar Banqueiro e tantos outros. Quando se fala em rádio e cinema, quem é que não lembra? Da FM 103, da Progresso. Rádio e cinema, uma das maiores redes aí daqui a Peperi. Quando se fala de colégio, quem é que não lembra da irmã Otília da Freira? Quem é que não lembra do irmão Adão, do Colégio Peperi? Fala em Nonoeste, quem é que não lembra do Vitor D'Agostini? Quando se fala de Senai, quem é que não lembra do Ivanor Lazarotto? Quando se fala das cooperativas, quem é que não lembra do Fronquete? Quando se fala de futebol, quem é que não lembra do Nego Tião? Quando se fala em Guarani, quando se fala em futebol de salão, você lembra do Chorigol? E assim por diante. Então, como o Lotário colocou, não pretendemos citar todo mundo, mas estamos trabalhando. Temos a edição de vários livros, como O Alemão dos Imigrantes, dos Italianos, e agora o próximo vai ser Segredo. Vai ser o próximo livro, não vai ser o Pau no Gato, que todo mundo sabe. Vai ser uma história que nunca ninguém escreveu. E essa fica a expectativa em termos de futuro. Vamos prosperar quanto jornal, quanto editora de livros, e agora que estamos iniciando com os documentários e temos uma equipe forte, e o cidadão Miguel Estilo, ou da região, pode esperar que estamos trabalhando para São Miguel do Oeste melhor, por uma região melhor. Estamos fazendo extensa campanha pela infraestrutura. Quando se fala de infraestrutura, podemos citar o aeroporto, que não temos voo diário, estamos citando as ferrovias, a melhoria das estradas, das pontes, porque evoluímos pouco nesse centenário. Quando a coluna Prestes passou por Mondaí, já tinha aquela barca motor lá, é o que temos hoje. Então, por isso, estamos trabalhando por uma região melhor e crescer cada vez mais. E não podemos esquecer também do futuro de São Miguel do Oeste, que agora tem uma outra geração de imigrantes. Chegaram primeiro os haitianos, seguido dos venezuelanos. Então, dizer que esses cidadãos que vêm da Venezuela, que vêm do Haiti, países com grandes dificuldades, dizer que essas pessoas vão roubar nossos empregos, que vão ocupar nosso lugar, eles vêm somar, assim como os primeiros imigrantes vieram para somar. E todos eles são importantes. Todos eles vão contribuir na construção do nosso grande prédio aqui, que precisa de servente, precisa de pedreiro, precisa de engenheiro, precisa de alguém que dê o rumo, e assim sucessivamente. Assim temos a certeza que estamos contribuindo para uma grande cidade, para uma região polo, para uma região que realmente vai ser, como diz o prefeito, um dos melhores lugares para se viver.